Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje iniciamos o PET primeiro bimestre de língua portuguesa. Nesse sentido, separe seu material e organize seu ambiente de estudo. Na página 2, nós temos aqui o tema resenha crítica. Coloque no seu caderno e também anote aqui a parte que está em rosa. Vamos à leitura inicial. Prezado ou prezada estudante. Nesta semana, você vai relembrar alguns aspectos do gênero resenha crítica, encontrando a opinião do resenhista sobre um produto cultural. Além disso, espera-se que, após identificar argumentos do texto, você se posicione de maneira embasada. Vamos recapitular algumas questões pertinentes. A resenha é um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais de uma dada obra, como um filme, um livro ou uma peça de teatro, com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade. Os resenhistas, além de caracterizar sucintamente a obra analisada, apresentam uma série de juízos de valor que procuram oferecer ao leitor uma avaliação mais geral da qualidade e da validade dessa obra. Por esse motivo, as resenhas são textos argumentativos, uma vez que os juízos de valor devem vir acompanhados de argumentos que os sustentam. Vamos observar um exemplo de argumento para você entender essa perspectiva. Supõe que quer avisar aos seus clientes que haverá um aumento no preço de um determinado produto. Como justifica este aumento? Recorrendo às razões, não é? Dirá qualquer coisa como: os preços dos transportes subiram. Como o produto precisa ser trazido de longe, o produto chega mais caro aqui na loja. Portanto, precisa aumentar o preço de venda do produto. Então, temos aqui um argumento cuja conclusão é: preciso aumentar o preço de venda do produto. E como justifica esta conclusão? Com a subida dos preços nos transportes e com o fato de precisar transportar o produto. Então, estas são as premissas do seu argumento, são as razões que utiliza para defender a conclusão, quer dizer, a sua opinião referente aí a algum assunto. No caso, nós lembramos, por exemplo, do aumento da gasolina. Podemos lembrar também quando temos opiniões sobre diversos assuntos. Então, pense, por exemplo, em um programa de TV. Se você gosta desse programa de TV, você irá justificar o porquê de gostar. Então, esse porquê será aí o argumento. Voltando aqui no material, nós temos o para saber mais. Vamos aqui, então, pesquisar no site toda a matéria. Como fazer uma resenha crítica? A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra. Então, são questões que já foram aí apresentadas no material. Temos aqui o passo a passo de como fazer uma resenha. No caso, temos aqui as anotações a serem feitas. Você pode colocar aí no pause e copiar no seu caderno essas informações, ok? Voltando aqui, nós temos as atividades. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 5. Emicida, Amarelo, é tudo pra ontem. Netflix 2020. Imprescindível. Documentário estrelado pelo rapper Emicida aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado. Então, o autor aqui é Alan Fernandes. Antes de fazermos a leitura, convido você a pesquisar no Google o trailer desse documentário. Eu vou lhe mostrar um pedacinho para ver aí essa ideia.
Então aqui no YouTube você irá perceber, né, o trailer oficial. Vamos ver um pedacinho. Do Yorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou. Voltando aqui, faremos a leitura do texto. Entre idas e vindas no tempo, o documentário da Netflix, Emicida Amarelo é Tudo Pra Ontem, traça com exímia fluidez diversos paralelos entre o presente e o passado, focando na luta de personalidades negras que, com muita coragem e determinação, abriram caminho para as futuras gerações. Seguindo essa abordagem, o estreante na direção, Fred Ouro Preto, adota uma estrutura narrativa não linear e fragmentada que visa, sobretudo, explicar o fenômeno que culminou no show do rapper Emicida em 2019 no Teatro Municipal de São Paulo. Espaço majestoso, frequentado majoritariamente pela elite branca paulistana, no caso, muito, embora construído e arquitetado por pessoas pretas, convenientemente apagadas da nossa história. A trama formalmente recorre a um modelo dividido em 3 atos, batizados pela obra como Plantar, Regar e Colher, que atendem ao propósito de organizar as sequências que alternam entre breves animações meramente ilustrativas, imagens de arquivo de acontecimentos históricos, cenas dos bastidores em estúdio e a gravação da apresentação do músico no teatro. Tudo devidamente amarrado pela narração de Emicida, que apesar de se tornar famoso justamente por travar intensos duelos contra outros MCs, finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora, guiando o público rumo a um intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira, cujas raízes são muito mais profundas do que a maioria de nós sequer imagina. Embora, quer dizer, falte ousadia e maior inspiração por parte da direção, um tanto quanto formulaica demais para a proposta do documentário, o ritmo de montagem e edição tornam a experiência em geral consistente e prazerosa. Além disso, o texto nunca se perde em divulgações desnecessárias ou incluídas à toa, de modo abrupto. Cada linha de diálogo possui seu devido propósito e contexto, movendo a trama sempre adiante. Também há um minucioso trabalho de pesquisa, no qual muitos dos fatos apresentados se conectam de maneira bastante orgânica, apesar de inicialmente soarem aí dissonantes. Um bom exemplo disso é a inusitada correlação que o filme sugere entre o recente surto de Covid-19 com o surgimento do grupo musical Oito Batutas, formado em meio à pandemia da gripe espanhola em 1919. Com um prisma que absorve luz branca e a converte em todas as demais cores, a fotografia do longa-metragem utiliza imagens em preto e branco, cuja cor branca é levemente acentuada, para retratar os acontecimentos do passado, em contraponto a uma paleta de cores variadas e vibrantes ao se referir ao presente. Assim, se denota um certo otimismo e fé que o amanhã será melhor que o ontem, ou, para além disso, propondo que só é possível corrigir os erros do passado olhando para o agora. A trilha sonora é composta inteiramente por músicas do profético álbum Amarelo, justificando assim parte do título da produção. Em vez de somente ambientar, as canções cumprem o papel essencial de conduzir a narrativa, ditando os temas de cada segmento e colaborando na conclusão dos arcos de maneira catártica, assim como a narração que passeia sem pudor entre diferentes períodos,
os ritmos musicais também aderem a tal proposta, mesclando o rap, a samba e batizando o resultado de neo-samba, uma vez que, segundo o narrador, os antigos sambistas já tocavam algo semelhante ao rap muito antes do gênero ser criado nas periferias estadunidenses, algo bem emblemático que reforça ainda mais o sentido da obra. Imprescindível, o documentário Emicida Amarelo é tudo para ontem. É um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. Transitando entre épocas diferentes, a narração ágil, aliada à edição fluida, obtém êxito tanto em informar quanto em emocionar o público, possivelmente até aqueles que pouco ou nada sabem sobre o álbum que dá o título à obra. De antigos artistas negros a Emicida, o filme condensa mais de 100 anos de história em cerca de 90 minutos, culminando finalmente no apoteótico show do rapper que, em alto e bom som, convida todos a refletirem sobre o agora, para que o passado nunca mais volte a ser o amanhã. Uma leitura bem interessante que você aí fará no seu material para responder aqui a atividade número 1. Ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou, quer dizer, qual é o objetivo do texto? Construir uma análise irônica do documentário? Será que usa-se da ironia? Quer dizer, escreve algo querendo dizer outra coisa? Letra B. Evidenciar argumentos contrários ao documentário do rapper Emicida. No caso, o texto defende algo contrário aí ao que o Emicida coloca aí nesse documentário. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Ou letra D, apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. Então observe aqui as questões as quais marcamos em rosa para responder essa questão que está bem fácil. Número 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Eu fiz algumas marcações em azul, tá? Então, coloquei aqui o primeiro parágrafo, coloquei que abordou os atos aqui, né? Que falou-se aí sobre o plantar, regar e colher, achei bem pertinente. Falou sobre o minucioso aí, trabalho de pesquisa, falou que o filme aí sugere o surto de Covid, fala-se da fotografia, da trilha sonora, olha que questões aí legais para você colocar. Número 3. Segundo Alan Fernandes, que é o autor do texto, quais são os pontos negativos de Emicida Amarelo é tudo para ontem? E os positivos? No caso positivo nós temos vários, não é? E no caso negativo, eu marquei algo em verde, tá? Você observa aí essa questão e marquei algo aqui em amarelo que pode ser que te deu também algumas ideias. Número 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho dessa questão, quer dizer, dessa fala desse autor, e responda qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um texto como esse. No caso, eu marquei também aqui em amarelo, eu falei que você pode usar na outra questão, mas nessa também. E aí, no caso, ficou muito fácil. Qual a importância do autor colocar a sua opinião? Para defender um ponto de vista, não é? Você pode voltar aí no vídeo, pode voltar nas explicações sobre essa questão. Número 5. Como pode ser interpretado o título do texto? No caso, você pode procurar aí o significado da palavra imprescindível, por exemplo, para responder essa questão, tá? E você também pode abordar aí algumas ideias do primeiro parágrafo, tá ok? Dessa forma, nós aí vamos finalizando essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado, tenha entendido. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.